Aham. Bom, então vamos lá. Hã, o que que é a avaliação de desempenho, né? A avaliação de desempenho, ela tem se apresentado como um sistema que realça e valoriza o desenvolvimento de competências dos talentos humanos. Então, hoje, cada vez mais a gente vai ouvir falar, e eu acho que é uma tendência muito forte do RH, que já está vindo aí desde o ano passado, desde o ano retrasado, sobre a gestão de competências dentro do RH. Eu acho que, semana passada eu fiz um curso aí de uma semana, falando justamente sobre essa nova gestão. É uma ferramenta mais ágil, é uma ferramenta que precisa realmente fazer o desenvolvimento das competências, porque antes as empresas não olhavam para as competências dos colaboradores. Todo mundo sabia que precisava ter, que existia, mas ninguém desenvolvia isso. Eram poucas as empresas que faziam esse desenvolvimento do humano mesmo, né? Porque quer Uhum. queira ou quer não, a gente não vai desenvolver só as competências da pessoa profissional, ele vai acabar revendo alguns conceitos internos, tipo vida pessoal, o que que ele consegue aplicar aí na vida dele também. E acho que é o que faz sentido, né? É o que a gente conversou na semana passada. Então, de grosso modo, a avaliação ela consiste na apreciação sistemática do valor que o colaborador é capaz de agregar em termos de resultados, inovação, comportamento, competências para o sucesso da empresa, constituindo-se numa ferramenta que auxilia a profissionalização do modelo de gestão de pessoas. Então, cada vez mais a gente vai é a forma mais eficaz da gente conseguir realmente mensurar o desempenho dos colaboradores, né. Então, por quê? Porque ele envolve o cumprimento de objetivos, as metas traçadas, então, às vezes até assusta um pouco, né, a pergunta que eu fiz hoje de manhã para o júnior: quais vão ser os objetivos da Greenvee?" "Ah, não sei." Então você fala: "Nossa, espera aí, a gente está falando de uma empresa que vai nascer de uma outra empresa que já existe, mas os conceitos vão mudar, né." Pelo que ele pelo que ele falou, hoje, vai ter muito mais comercialização de produto do que realmente o que vocês vendiam antigamente. Então, precisa ser feito isso, a gente precisa ter isso muito bem definido, como a gente colocou hoje de manhã para ele, porque senão tudo que a gente está fazendo acaba meio que indo por água abaixo, né, que hoje, Sim. cada vez mais a gente fala de traçar os objetivos da empresa com os objetivos do RH precisam estar de acordo com os objetivos da empresa, senão não vai ter sentido, né. Então, Uhum. só que essa tarefa da gente falar aí de avaliação de desempenho, a gente tem alguns desafios aí bem grandes, né, às vezes a falta de entendimento do pessoal, a falta de entendimento até da própria diretoria, gestão da empresa mesmo. Ninguém entende até quando você pode ficar falando, 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 o pessoal vai ficar com aquela cara de ué, mas na prática, depois quando começar a fazer, a gente vai ver que, todo mundo vai conseguir enxergar que realmente faz sentido. Bom, aí aqui a finalidade da gestão da avaliação de desempenho é gerar uma visão completa da atuação dos colaboradores, dentro de um determinado período. Então é aquela discussão que a gente teve hoje de manhã. Quando que a gente vai fazer? De quanto em quanto tempo? Quanto que demora para a gente fazer a primeira avaliação? Então, como estamos falando de uma estrutura um pouco mais enxuta e um negócio que gera muita velocidade de decisão, de tomada de decisão, então é interessante a gente ter uma mensuração aí nesse princípio, pelo menos nesse primeiro ano, né, de 6 em 6 meses, e depois a gente passa a fazer isso daí como de forma anual. Então o principal objetivo também da avaliação de desempenho é gerar uma visão completa da atuação dos colaboradores, uma forma de mensurar os gargalos administrativos e produtivos,
os pontos fortes e os pontos fracos e as possíveis, as dificuldades do crescimento, né? Então, serve também para a empresa realmente ter uma noção de que se os objetivos que ele traçou faz sentido ou não. Às vezes eles podem colocar uma meta super agressiva, fora da realidade, e cobrar o colaborador por isso e não dar embasamento para ele chegar naquele objetivo, naquela meta dele, né? E Uhum. também é para a gente poder ter um feedback mais direto com os colaboradores, né, então não aquele um feedback estruturado, um feedback realmente padrão, mas que tenha sentido e tenha consistência, não feedback de pessoa: "Ah, você não me falou bom dia, você é uma pessoa mal educada". Não, não é isso, né, eu acho que o Uhum. feedback ele tem que passar de deixar de ser pessoal e virar profissional. Sim. Aí temos algumas vantagens aqui da avaliação de desempenho, que é o auxílio na tomada de decisão, então é de contratação, aumento de equipe, promoção, desligamento, tudo isso acaba influenciando positivamente dentro dos processos, né. O fortalecimento da cultura organizacional, o aumento da motivação e da produtividade, ajuda na melhoria de desempenho e contribui para o desenvolvimento de talentos. Então, é aquela conversa que a gente tem tido já há algum tempo, falando que de repente podemos descobrir vários potenciais aí escondidos através da avaliação de desempenho feita com consistência e com embasamento. Certo. Algumas vantagens, né? Então é só para a gente detalhar um pouquinho mais, o auxílio na tomada de decisão, que foi o que a gente acabou de falar, é fundamental que ele consiga perceber as diversas variáveis envolvidas nas situações e que tenham dados consistentes para análise. Então, é fazer o gestor parar para pensar mesmo: ah, por que que eu vou desligar? Porque ele não está performando? Tá, mas baseado em que você está falando isso? Você deu algum tipo de indicador que ele vai ter que seguir? Você deu alguma meta para ele? Por isso que aí, beleza, aí a gente tem embasamento para poder começar a mandar as pessoas embora. Então não é porque, ah, eu não gosto do fulano porque ele usa verde e eu torço para o Corinthians, então não faz sentido, Uhum. né. Fazer com que as pessoas realmente elas parem para pensar no que elas estão fazendo na tomada de decisão em como elas vão fazer a gestão do departamento delas. Uhum. Fortalece a cultura organizacional, quando ele tem o colaborador tem uma performance acima da média, ele pode se tornar um propagador da cultura da empresa, então são aqueles funcionários mesmo que são mais tops, né, que tem ele pode ser tanto um auxiliar como pode ser um diretor da empresa, um gerente. Se ele realmente entendeu qual que é o objetivo, quais são os valores que a empresa tem, e a gente conseguir mensurar isso na avaliação de desempenho dele, ele pode ser uma peça-chave aí para a propagação dessa cultura e fazer com que ela tenha sentido. Aumento da produtividade e da motivação, então é a parte mesmo mais de feedback, né, então é por isso que a gente tem que fazer um treinamento muito bom aí de feedback para os gestores, para eles entenderem como que realmente funciona o feedback e que eles tenham consciência de fazer um feedback, mesmo você dando um feedback negativo, conseguindo passar uma imagem para a pessoa que ela precisa melhorar e não colocar a pessoa cada vez mais para baixo, né, Certo. porque senão não tem o porquê. E também estabelecer uma periodicidade, né, em não deixar o feedback ser muito espaçado, mas também não ser uma coisa todo dia, de repente de 15 em 15 dias, pode ser num café, falando: "Ah, fulano, e aí, e tal, o que você está fazendo para melhorar sei lá, a sua comunicação?", e já fazer esse acompanhamento um pouco mais de perto. E aí depois no final, com esses feedbacks embasados, a gente consegue ter um resultado mais assertivo. Ajuda na melhoria do desempenho, é o fato que a avaliação ela pode ser um propulsor para o ganho de performance em vários níveis. Então, pode ser realmente a pessoa vai ver que ela está desempenhando bem a função dela, o que foi solicitado para ela, e isso serve de um motivador para ele estar melhorando sempre. E contribui para o desenvolvimento de novos talentos, né. Então, independente se o resultado ele for positivo ou negativo, a avaliação de desempenho de cada colaborador, ele sempre busca
e abre brechas para o desenvolvimento. Então, é a gente ter o olho bem atento, bem clínico mesmo, prestar atenção nos colaboradores mesmo no dia a dia, para a gente poder desenvolver essa pessoa da melhor maneira possível, né. Então, tem alguém que demonstra capacidade para liderança, a gente pode começar a colocar essa competência aí de desenvolvimento dentro dela, e tá sempre dando feedback e fazendo com que a pessoa se autoavalie também, né. Pedir para ele contribuir para esse crescimento dele também. E o porquê que a gente faz a mensuração, né, fazer bem o indicador mesmo de avaliação de desempenho. Então a gente vai ter quando a gente fizer a primeira avaliação, depois, a gente pode montar um indicador de feedback, depois a gente faz a segunda avaliação e vai ter mais uns números aí para a gente conseguir fazer essa parte comparativa, né. Então, a mensuração da performance, ela é determinante para ter uma visão clara do que acontece na empresa. Então é baseado em número, a gente acha que não, mas RH não é só a teoria, né, é bem a prática mesmo com números. Acho que as pessoas começam a entender, e quando a gente consegue provar para elas o que está acontecendo. Então a gente vai ter um resultado individual da avaliação de desempenho, a gente pode ter por área, a gente pode ter por departamento, e depois a gente vai ter a métrica da avaliação de desempenho no geral. Então aí é um fator que serve até de incentivo para as pessoas quererem melhorar mesmo. Então a meta é 85%, na primeira rodada, sei lá, foi de 40, o que que a gente vai fazer para poder sair dos 40 e chegar nos 85? E traçar os objetivos mesmo para o pessoal de engajamento aí, para a gente conseguir chegar no nível padrão aí que a gente sempre espera, que geralmente é de 85%, que é o que faz mais sentido, né, senão a gente nunca vai chegar no 100. E aí Uhum. aqui para a semana que vem, falaremos sobre os métodos de avaliação, como fazer avaliação de desempenho e como montar o questionário de avaliação. Essa daqui já Mais prático, né? as 2 últimas sim. Então a primeira, eu até já montei aqui um slide, que a gente vai falar de autoavaliação, avaliação 90 graus, avaliação de 180 graus, de 360, avaliação de equipe, avaliação das competências e dos objetivos. E aí, a Uhum. partir daqui, quando a gente começar a entender o que é cada uma mesmo, a gente vai ver e falar: "Opa, espera aí, aqui a nossa avaliação de desempenho vai ser baseada na equipe, vai ser baseada nas competências, vai ser de 360", porque aí a gente vai ter embasamento, você principalmente vai ter mais embasamento para poder falar para o júnior: "Não, para a gente agora, no primeiro momento, é baseado nas competências ou na autoavaliação". Aí a gente Uhum. vai definir, isso daqui não é engessado, a gente pode mudar no meio do caminho, não tem problema nenhum. Só que não dá pra gente também ficar abrindo muito o leque, né, de como que a gente vai Uhum. fazer, porque senão vai ficar louca. Começar a criar um monte de questionário e de avaliação, aí vai ficar tudo bem esquisito. Uhum. E aí é isso, eu já até comecei a montar aqui, ó, o que é cada uma, mas aí é segredo pra semana que vem. Pelo menos essa Tá. parte aqui da avaliação de desempenho. E aí a gente conversa mais um pouquinho e também, de repente, a gente consegue fazer uma coisa mais prática, até mesmo para você já ir pensando em alguma pesquisa na internet, já começa a ir pensando nessa parte do questionário, o que que você acha interessante. Então, a gente vai fazer o questionário baseado em função, vai ser baseado, nas competências que a gente já deixou lá pré-definidas, vai ser baseado, não sei, aí já vai pensando aí no modelo que você acha que imagina que seja mais eficaz, e aí na semana que vem, quando a gente entrar no detalhe de cada uma mesmo, aí a gente consegue bater meio que o martelo aí já para deixar pronto para falar: "Não, faz sentido esse ou aquele outro método de avaliação", Uhum. certo? Certíssimo. Bom, então, espera aí, acho que faltam 2 minutos para a gente terminar aqui a apresentação, eu vou fechar, e aí qualquer coisa a gente já abre o outro. Espera aí. Tá. Que é legal nessa parte,
se puder, por exemplo, fazer, Ana, na próxima semana, da opção que você gosta mais, né? Assim, do que você sugere, para pensar assim, o que a Ana gostaria de implantar, né? E o que a gente encontra de mais de coerência para o momento. Que eu acho que é legal esse olhar crítico seu, assim, dentro do que você está vivendo ali, você é que está pegando fogo de verdade, né? Você que está sentindo o dia a dia mais do que a gente. Você está sendo Sim. crucificado todos os dias lá, né? Essa é a minha vida. Então, você tem voz para falar, olha, eu acho que isso aqui não vai funcionar, vai. A gente vai dentro da realidade. Mas aí eu faço essa pesquisa com base nessas avaliações que a Ju trouxe. Isso. Tá. Beleza. Porque assim, é o que a gente, é o que tem hoje no mercado, né? Então, o que a gente tem trazido para você é tudo o que as grandes empresas têm trabalhado com base nisso daí. Então, é muito de acordo com a realidade da empresa. Então, tem empresa que faz só a de 90 graus, tem empresa que só faz a autoavaliação, que são as empresas mais light, né? Que tipo, o pessoal já tem uma certa maturidade, porque você se autoavaliar é muito difícil, né? É um processo mais de maturidade, aquela coisa, falar, nossa, peraí, você fala, vou me autoavaliar. É a mesma pergunta, me fala 3 defeitos e 3 qualidades suas. As pessoas travam, né? Você sabe que você tem qualidade, você sabe que você tem defeito, mas você nunca sabe passar para o outro. E é o momento de autoavaliação. Então, você precisa ter um Paranauê aí meio que diferenciado para conseguir fazer com que isso aconteça e faça sentido. Então, a gente traça aí quais são as melhores formas de avaliação, e esse material depois a gente vai acabar passando para você, da teoria mesmo, para você ter aí como material seu, de estudo, de acompanhamento, e até no futuro, daqui 3 anos, você pode revisitar esse material e vai falar assim, nossa, hoje a empresa já está num outro patamar, a gente já consegue fazer um outro tipo de avaliação. Beleza. Porque cada um vai trazer vai fazer um pedido para você, né, Ana? Eu quero que aplicar isso. Então, gente, ó, segundo o que a gente já está tendo desenvolvido, o ideal é esse. Isso. Você que vai dar a voz, né? Você que vai dar a direção do que vai ser melhor para daqui a um ano e tal. Com certeza. Legal, que você fique bem embasada do que você vai escolher, né? Sim. Conhecer bastante todas as ferramentas também para eu poder explicar o porquê que não aquela, porquê que sim essa. Exatamente. Eles nunca podem saber mais do que a gente, nunca. Sim. Porque senão a gente sempre vai ficar refém, sempre. Fica vendida, né? Sim. Percebe a insegurança, aí pronto. Aí a primeira vez que você ficar insegura na resposta, aí pronto. Aí eles vão querer já passar para você tudo que tem que ser passado e você só vai ter que executar, né? E não é isso. Não é esse lugar. Exatamente, é isso mesmo. E aí depois a gente também vai começar a já fazer a estudar a ferramenta que a gente vai usar, que é o Nine Inbox. Que o Nine Inbox, depois do questionário, e a gente já vai jogar os resultados do questionário na planilha. E aí ele já vai dar todo o embasamento mesmo quais são as competências, porque o Nine Inbox ele tem 9 quadrantes, tem 9 quadradinhos. Então, ele está no baixo desempenho, é uma pessoa que vai se desenvolver, aí vai ter a legenda, a planilha também já estou finalizando ela para a gente poder conseguir ter esse tipo de embasamento aí que faça sentido, né? Então, a planilha ela vai ser bem visitada e a gente consegue jogar esse Nine Inbox, se eu não me engano, acho que na Solids dá para a gente jogar lá também, baseado nas competências que dá para jogar lá, e depois a gente tem o PDI também. Lá ele tem um Nine Inbox, mas eu não sei se é a mesma coisa, porque ele tem um quadrado com os 9 quadrantes, cada quadrante é uma competência, e aí ele traz uma métrica de aonde você está e o que você acredita que o meio exige de você. Então, aí ele traz esse comparativo. Que são 2 eixos, né? É o X e o Y. Então, você tem o potencial e você tem o desempenho. Exato. Então, a gente consegue chegar lá. Então, vai ter um que vai estar no quadrante 1, que é o baixo desempenho, vai ter pessoas que vão estar lá no 9º, que é o máximo do desempenho. Então, a gente consegue também fazer com que
esse desenho aí saia com as carinhas bonitinhas e tal, para a gente conseguir deixar o negócio bem visual, e a pessoa também vai entender aonde ela está e onde ela tem que chegar, e o que ela precisa fazer para desenvolver na própria carreira dela. Então, eu acho que também é interessante a gente não uma metodologia, mas fazer com que as pessoas mesmo elas se responsabilizem pelo próprio desempenho, né? Então, jogar bem a responsabilidade para ela. Falar, ó, e aí, tá lendo, foi atrás de conhecimento para desenvolver essa competência que a gente está estudando agora, para realmente fazer sentido, tanto para eles como para a empresa, né? Porque no fim é isso mesmo, né? Não tenho como eu ir lá desenvolver uma pessoa se ela não traz a contribuição dela, a pesquisa, enfim, as lições de casa mesmo, né? Então, no fim é isso. Essas pessoas só precisam entender, né? Exatamente, porque... E assim, uma coisa... Pode falar. Não, pode eu falo depois. Complementar, porque assim, se a gente não faz isso, o outro não se sente corresponsável. Senão você fica responsável pela carreira das pessoas e tudo que acontecer na face da terra na empresa, a culpa vai ser sua. É que nem a nossa relação. É que nem a nossa relação. Se vocês me trazem as pesquisas que eu preciso fazer, as lições de casa, as matérias que vocês me passam, tudo, e eu não leio, não vejo, não faço, não busco, não entendo, aí o meu desenvolvimento é ruim na Z. E o que as pessoas, por exemplo, o Júnior vai identificar é que a mentoria talvez não esteja funcionando, mas é porque eu não trago a minha contribuição, é a mesma coisa. Sim, é isso mesmo. E lembra o plano de carreira, que é muito de onde você está e para onde você quer ir. Quem melhor sabe isso é você mesmo, então não tem como falar, eu não estou me desenvolvendo porque o RH não está me dando subsídio. Não é só baseado nas coisas que a gente vai fazer. Claro, a gente vai fazer um trabalho de treinamento, de desenvolvimento das pessoas, a gente vai mensurar isso. Então, todo treinamento, a gente vai ter a pesquisinha lá de satisfação do treinamento para ver se está sendo eficaz ou não a maneira como a gente está fazendo o negócio acontecer. E aí a gente vai ajustando aí no meio do caminho, mas o desenvolvimento é pessoal, não adianta. Em qualquer setor da vida, em qualquer área profissional, pessoal, as pessoas, a gente está dando a base. E aí cada um que corre atrás, né? Precisa ter esse tipo de comprometimento também do outro, porque senão... E sabe uma coisa, Ana, assim, bem particular, assim, entre nós. Você vai ter que sentir com o Júnior, né, e com o Marcos, o quanto você vai poder atuar no RH, no sentido, assim, de fazer com que as pessoas tenham autonomia como o próprio negócio. Porque o espírito de startup é a pessoa tem que entender que ela não está trabalhando apenas para o outro. Muda, não é uma versão CLT igual para todo mundo, é diferente, né? Sim. Só que o quanto o Júnior está pronto para isso. Porque ele é mais de prender, né? De ficar mais apaixonado pelos funcionários. Sim. Só que essa visão de que ele tem um tempo curto. Ok, que todo sonho do empresário é ter o funcionário para o resto da vida, se o cara for bom. Se o funcionário é bom, ele vai querer que tenha para o resto da vida. Só que isso não se compra. Essa ideia não se compra mais. Isso aí é um sonho, é utopia. Agora, o quanto vai ter que desenvolver esse empreendedorismo, que são as competências, porque aí o funcionário vai ter uma outra percepção. Entende? Você trabalhar, por exemplo, CPJ, você a qualquer momento pode sair, pode entrar. Então, você tem umas liberdades e uma visão de negócio muito diferente de quando você era CLT. Sim. Por mais que você está com as mesmas atribuições, não muda a sua posição? Muda. Você não se sentiu um pouco mais autônoma? Por mais que o Júnior tá ali com você, mas você não está mais autônomo, mais poder de decisão na sua mão? Você não se sente tão presa ali. Agora, assim, o clima, né, essa percepção lá vai precisar mudar para as pessoas ficarem. Porque eu acho que vai. As pessoas vão querer ficar pro resto da vida. Elas têm que ter esse tipo de liberdade. Falar assim, nossa, eu vou ficar lá, sou autônoma e tal, tudo mais. Sim. Eu acho que vai ser um desenvolvimento mútuo, porque
Assim como a gente precisa entender até onde o júnior entende e aceita essa situação, essa mudança, e entender também até onde essas pessoas terão essa visão. Porque tem gente que não, que independente do tipo de contratação, independente das responsabilidades atribuídas, a pessoa fica ali embaixo da asa, comunica tudo que vai fazer, pede autorização até para ir no banheiro. Então, vai muito do desenvolvimento de cada pessoa também e do quanto a gente vai conseguir abrir a mente dessas pessoas, né? Eu acho que tudo isso que a gente está colocando aqui sobre acatar a responsabilidade e as pessoas entenderem que é 50-50 que nem EAD. Se você está estudando EAD, é mais você do que professor. Então, as pessoas precisam entender, eu acho que a gente tem que colocar tudo isso na apresentação. Sim. Quando a gente for tomar esse espaço de apresentar para a equipe que a consultoria voltou, que a mentoria está em andamento, que a gente vai começar com esse serviço com esse trabalho de desenvolvimento das competências e os treinamentos, eu acho legal a gente pegar que nem a reunião de quarta, assim, que vem todo mundo, faz uma apresentação legal no PPT, e coloca justamente esses pontos, entendeu? Que não vai depender só da gente, do quanto que a gente vai precisar da equipe, da participação interina de todos também, porque senão não vai funcionar, né? Porque a gente não, se a gente não fizer essa apresentação, ou não colocar esses pontos para a equipe, dá muita margem para erro, né? Dá muita margem para ficar solto. Sim, com certeza. E aí também não faz sentido, né? As pessoas, elas precisam disso, elas precisam começar a sentir que elas são responsáveis pela própria vida e pela carreira delas, e isso é ponto crucial para que o negócio funcione. Sim. Tanto para ele lá dentro da empresa, poder falar, não, a partir do momento dessa sua responsabilidade, que você vai conseguir se desenvolver e você vai ter um poder de argumentação para chegar e falar, eu preciso de um aumento. Por quê? Porque eu estou trabalhando muito. Aí o júnior vira e fala assim, tá bom, então eu preciso aumentar meu prolabore porque eu também trabalho muito, entendeu? Então, assim, que tipo de argumento você tem, né, hoje para falar que você precisa de um aumento de salário? Esses dias, por exemplo, a Fábia perguntou assim para mim, o que eu tenho que fazer para pedir um aumento nessa empresa desse jeito? Eu falei assim, primeiro você precisa trazer resultados mensuráveis para você poder avaliar o desenvolvimento, o desempenho desses resultados que você trouxe. Sim. Você tem resultados mensuráveis? Você trouxe melhorias para a empresa? Você melhorou como profissional desde que você entrou aqui? Ou você simplesmente está atendendo às suas demandas? Você consegue colocar isso num papel, em porcentagem, em uma apresentação, algo mensurável, algo que você consiga apresentar como base para uma solicitação dessa? Aí ficou me olhando com cara de bunda, né? Porque não tem como. O que ela faz é operacional do dia a dia e tá lindo, realmente, ela atende a demanda dela. Mas é por isso que ela tem um salário compatível com as atividades que ela executa lá dentro. Agora, para ela superar as expectativas, eu nunca pedi um aumento porque eu sei que eu não tenho isso em mãos. Então, é isso que eu tento passar, principalmente para ela que está ali junto comigo no dia a dia. E tento passar de uma forma que abra a mente mesmo, né? Não como represália, mas de uma forma que consiga abrir um pouquinho a visão com relação a isso. Ana, uma coisa que eu acho que é muito válido e é interessante você fazer é pegar aquele e-book da descrição de cargo, imprimir, porque lá tem o campinho de assinatura e tal, tirar 15, 20 minutos com cada um e falar, vamos dar uma olhadinha aqui na sua descrição de cargo, porque às vezes nem as pessoas, quando a gente começou a fazer a entrevista com os colaboradores, eles mesmos às vezes nem entendem o que eles precisam fazer. Então, o e-book a gente fez muito baseado no dia a dia, mesclado com o que realmente é um analista administrativo, o que é um analista financeiro. Então, é legal você sentar com eles e falar assim, tá aqui sua descrição de cargo, faz sentido para você? Precisa ser feito algum ajuste? O que você imagina que é uma pessoa que está na sua cadeira precisa fazer, tirando o que você faz? O que você entende por um analista financeiro? O que você imagina que um assistente financeiro faz? Porque as pessoas, às vezes, não têm essa noção, né? E aí você vai lá, a pessoa vai assinar e vai colocar a data e você vai deixar isso guardado dentro do prontuário dele. E aí, se precisar fazer alguns ajustes, você avisa, a gente já ajusta e já deixa redondo isso daí, porque isso daqui também vai funcionar para a gente poder montar as avaliações, os questionários das avaliações, baseado na descrição de cargo. Então, é um exercício que você vai começar a ter um pouco mais de proximidade com as pessoas e entender também o que cada um faz, né? Que aí eu acho que eu acho que é um movimento legal e interessante para você, porque você vai
ter um pouco mais de intimidade com a pessoa, porque você vai estar numa sala com ela sozinha, conversando sobre isso, e fazer com que ele também tenha essa dimensão, né, do todo. Do todo. É que ali o que eu sinto com relação à descrição de cargo, né, que as pessoas elas agem muito pela pessoalidade, amizade mesmo, então acaba, sei lá, trabalhar em outra área, acaba executando atividades que não são do escopo da descrição de cargo dela, por querer ajudar, o que é bom, então. mas até certo ponto. Então, eu acho que talvez precise de algumas atualizações, por exemplo, da Carol, depois que o Cláudio entrou, com certeza mudou. As minhas, depois que a Fábia veio para a RH, também mudaram. As da Ingrid, agora que existe a posição de assistente, né, dela. Então, acho que a gente precisa entrar numa questão de atualização também por conta disso. Mas acho que, no geral, talvez não mude tanto do que a gente já fez naquela época. Então, aí eu acho que é legal você fazer esse movimento, até mesmo para as pessoas verem que existe um documento que às vezes se preocupou, entendeu? Em fazer as entrevistas que a gente fez com eles não foram perdidas, não foram vazias. Então, é legal fazer esse exercício aí, porque aí as pessoas falam, nossa, é mesmo, ó, tem uma apresentação. Começa meio que já dar uma apresentada também nas competências, fala, ó, as competências que a gente está tratando são essas, essas e essas, que a pessoa vai falar, realmente, acho que o bicho está pegando. Então, elas já vão começar a ter esse entendimento aí que coisas maiores vão vir daqui para frente. E é importante as pessoas verem que a gente está trabalhando também. Exato, não é só o dia a dia, fica tudo né? fica tudo muito no back-office ali, por detrás da cortina, até a gente conseguir apresentar alguma coisa e dar aquela sensação de que não está sendo feito. Exato, exatamente. Então, eu acho que esse movimento aí de comunicação a gente consegue começar a fazer e é importante. É bem importante. Então, chega nos líderes das áreas, aí, nos coordenadores e tal, fala, ó, a gente vai começar a fazer isso, tá aqui o e-book da descrição de cargos, eu vou sentar com cada um para a gente poder entender, ver se realmente faz sentido, porque a gente vai precisar ajustar e também ter essa validação deles. Legal, combinado. Beleza? Beleza. Algumas? Acho que daqui não. Então tá. Então, angústias, depois não se esqueça que você pode abrir o coração. Essa semana eu não tive muitas angústias. Que bom. Incrível que pareça. É que a semana já começou boa, né? A gente já ficou junto lá, trabalhando o dia inteiro. E nós tivemos várias boas notícias, né, essa semana. Sim. Exato. Sim. Graças a Deus. Isso. Que bom. Muito Acho bom. que o Silvio começa na quarta. Nossa, que legal. Sabe o que eu ia te perguntar? Essa proposta que o Júnior falou das outras consultorias, eu fiquei pensando aqui. Hoje eu paro de gravar. Ah, é verdade. Peraí. Conversas confidenciais.